Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agora rogar ao Pai Celestial que nos intua, nos abençoe e nos proteja durante o nosso estudo e que nós possamos aproveitá-lo bem e aplicar em nossas vidas o conhecimento aqui recebido. Nós vamos continuar a estudar o 21º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item ao qual nós vamos nos dedicar agora tem o título Não creais em todos os espíritos. Esse item é composto pelos subitens 6 e 7 do capítulo 21. E, portanto, ele é composto por uma passagem do Novo Testamento seguida por 2 parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina que os espíritos desencarnados, aqueles que estão no plano espiritual, também estão entre os falsos cristos e os falsos profetas. Melhor explicando, eles também podem se apresentar nessa missão de serem profetas, de serem cristos, de serem espíritos que guiam a humanidade, mas não serem verdadeiramente guias da humanidade. Portanto, muitos desses espíritos que estão desencarnados podem se apresentar dessa forma e serem, portanto, assim entendidos como falsos cristos e falsos profetas. Esse item também ensina que o espiritismo é um poderoso preventivo contra esses espíritos enganadores. Veja que não são todos os espíritos que fazem isso, todos que querem enganar, todos que querem ser guias da humanidade, assim como entre os encarnados. Mas existem esses que tentam, e o espiritismo é um poderoso preventivo. E esse item ensina também que a avaliação do critério moral é o que nos protegerá da influência deles. Então, o que a gente vai avaliar em relação a esses espíritos é o critério moral. É a moral que eles apresentam ao se comunicar, ao atuar junto da gente, ao estarem em contato conosco. Sempre o critério moral. Bom, aquela ideia que a gente sempre procura colocar de continuidade do texto, né? Aquele encadeamento de ideias. Anteriormente, a gente aprendeu a reconhecer o profeta pela sua obra e analisar os prodígios que os profetas produzem. Conhece-se a árvore pelo fruto. Era esse o ensinamento, né? Mas esses eram os profetas aqui da terra, os espíritos encarnados. Agora, nós vamos aprender a expandir esse mesmo conhecimento para a nossa relação com o mundo espiritual e avaliar os pretensos profetas desencarnados, esses espíritos que pretendem ser profetas, se apresentam como profetas para nos enganar e que estão desencarnados. Então é essa a ideia de continuidade, né? Agora a gente continua analisando os falsos profetas do plano espiritual. Então vamos lá, vamos ao texto que é aberto, né, com essa passagem do Novo Testamento, na qual a gente lê: Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola 4:1. Então a gente tem aqui a passagem, né, do Novo Testamento, e a gente tem o apóstolo aqui nos dando essa dica, essa instrução para o nosso relacionamento aí com esses que são espíritos, que estão desencarnados. Passagem simples, né? Indica uma recomendação da época de Jesus, que nos mostra que esse conhecimento a respeito de espíritos enganadores já é um conhecimento bem antigo. E que a recomendação, né, é uma recomendação também que já remonta a épocas mais longínquas aqui da humanidade. Então é algo que a gente precisa levar em consideração. Bom, então a partir de agora, a gente vai entrar no texto espírita, no texto colocado por Allan Kardec, para a gente começar a
analisar essa recomendação. Então essa recomendação era o subitem 6 e agora a gente tem aqui o subitem 7 com as informações de Allan Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda estava no domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia, seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então vamos voltar agora ao comecinho do parágrafo e a gente vai passo a passo entendendo o que está sendo colocado aqui por Kardec. Na época do codificador, havia uma incidência muito grande daquilo que ele está chamando aqui de fenômenos espíritas. As mesas girantes, as comunicações dos espíritos em reuniões e assim por diante. Diversos fenômenos, de objetos se movendo, tudo aquilo que chamou a atenção para a revelação espírita. Então, Kardec está dizendo aqui, esses fenômenos espíritas não propagam e nem concordam com falsos cristos e falsos profetas. Eles não são um ponto da humanidade em que a gente está sendo enganado por falsos cristos e falsos profetas. Doutrina espírita e esses fenômenos não concordam com isso. Eles não fazem nenhum tipo de propaganda a respeito disso. Não é isso o que está no cerne do Espiritismo. É isso que Kardec está dizendo aqui, nesse ponto em que a gente destaca o texto agora. Muita gente gosta de dizer, olha, tem os fenômenos espirituais aí, mas isso tudo é obra de falsos cristos e falsos profetas, é enganação. Bom, algumas pessoas gostam de dizer isso. Kardec diz o seguinte, não, o Espiritismo não faz isso, é o contrário. O Espiritismo desfere um golpe mortal nesses falsos cristos e falsos profetas. O que isso significa? A gente vê na sequência do texto, que o Espiritismo desmistifica a presença espiritual como sendo algo sobrenatural, como sendo algo prodigioso, como sendo algo de um efeito assim que poderia enganar, iludir, ludibriar os seres humanos. Não é isso. Kardec está dizendo, é justamente o contrário disso. É um movimento de prevenção. E aí o resto do texto, a sequência do texto, vai justamente explicar o porquê que Kardec pode dizer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que Kardec aponta, o primeiro argumento que ele diz é o seguinte. Bom, para começar, o Espiritismo não produz nem prodígios e nem milagres. Então a gente não tem nada voltado a isso dentro da doutrina espírita. Inclusive, muitas daquelas situações em que Jesus realizou, por exemplo, curas, a gente já tratou disso um pouquinho, não são entendidas como milagres pela doutrina espírita. São entendidas como fenômenos naturais. Existe explicação para as curas de Jesus. Voltando para o nosso contexto, existe explicação também para a comunicação dos espíritos com a gente aqui na Terra.
com nós que estamos encarnados. Existem explicações para essa relação. E a gente, daí, descobre leis para essa relação. Então essa é a primeira coisa que Kardec diz. A gente não está promovendo falsos cristos e falsos profetas. Em primeiro lugar, a gente não realiza prodígios. A doutrina espírita não tem relação nenhuma com prodígios. Aí ele cita algumas ciências humanas, né? Física, química, astronomia, geologia. E diz que essas ciências revelam leis do mundo material. Ora, segundo o argumento de Kardec sobre o Espiritismo. Segundo ponto, o Espiritismo revela leis da natureza que antes eram desconhecidas. Está aqui no nosso destaque. O Espiritismo revela leis desconhecidas que são leis naturais, leis da natureza. Que leis são essas? As leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então, ao revelar leis, o Espiritismo coloca regras para essa relação. E ao colocar regras, ele promove esse processo de desmistificação das relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Porque elas são naturais, não são mais relações, como a gente via aí a palavra, né? E vê ainda a palavra ainda hoje sendo muito usada, não são mais relações sobrenaturais. Manifestações de espíritos não são sobrenaturais, estão dentro das leis da natureza. São coisas naturais. E aí a gente vai aprendendo isso conforme a gente vai estudando as leis que Kardec foi capaz de nos colocar na codificação espírita, junto com as orientações dos espíritos superiores. Então, esse poder de explicação próprio da doutrina espírita faz com que se feche cada vez mais a possibilidade de que alguém faça uso de artifícios para enganar a pessoa que estuda, a pessoa que conhece essas leis. Bom, vamos seguir um pouquinho mais no texto. Então, é o que a gente tem aqui na sequência, né? Essa ordem, explicando esses fenômenos que eram incompreendidos, destrói aquilo que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, não existe mais o maravilhoso, sobrenatural, essas coisas não fazem parte dessas relações entre os homens e os espíritos desencarnados. Por outro lado, olha aqui o destaque do texto. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar isso em proveito dos próprios fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não ia conseguir abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Por quê? Porque a pessoa passa a conhecer o fenômeno, ela passa a saber o que está acontecendo ali. Segue o texto ainda, né, dizendo, bom, aliás, fenômeno por si só nada prova. Esse é mais um ponto que já foi estudado aqui no capítulo. O fenômeno por si só nada explica. Um móvel se mexendo sozinho, a gente sabe hoje que ele não está se mexendo sozinho, como as mesas girantes, né, da época de Kardec. A gente sabe que há a atuação de um espírito por trás disso. Mas esse fenômeno por si só nada diz e nada prova. Tanto quanto um fenômeno causado por outra pessoa qualquer. E o fenômeno por si só nada prova. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Então Kardec está dizendo aqui, olha, o fato de um espírito mover uma mesa, o fato dele trazer uma mensagem, uma revelação, bom, nada disso prova que ele tem uma missão divina. O que prova a missão divina são os efeitos morais que são criados. Então aqui a gente tem o critério máximo para a nossa análise e avaliação. Os efeitos morais. Que são efeitos morais? Ora, os efeitos morais que são produzidos pelo espírito em si mesmo e para as pessoas a quem ele está orientando. E a gente vai ver, assim, uma pleiade de espíritos que vêm em socorro da humanidade. Emmanuel, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, entre tantos outros, né, que a gente não vai ficar citando, fazer uma longa lista, não.
E aqui na Terra, só para a gente ter uma ideia do que são efeitos morais, a gente vai citar o caso de um espírito encarnado, para a gente visualizar um pouco melhor o que é esse efeito moral. Porque quando um espírito como Emmanuel traz sua obra, ele orienta, ele instrui, ele consola e causa em nós, portanto, boas orientações, boas instruções, consolo, ele nos fortalece moralmente, isso já é efeito moral. Agora, se a gente pensar um pouquinho em espíritos encarnados, a gente pode ver que existiram espíritos com missões belíssimas aqui na Terra, como Chico Xavier, por exemplo. Ele provocava esse efeito moral nas pessoas. Quem tinha relação próxima com Chico, ou quem o encontrava pessoalmente, tinha uma impressão dele que era uma impressão profunda, extremamente benéfica, sentia-lhe as boas vibrações. Ele contagiava as pessoas com suas boas vibrações, com seus ensinamentos, com seus exemplos. Isso é efeito moral. A gente lembra de uma história famosa de Chico, quando ele foi levado a um bordel. Então, ele não queria, mas insistiram tanto que ele acabou indo ao bordel, deixaram o Chico no bordel, e quando voltaram um pouco mais tarde, ele estava lá com as moças em oração. Esperavam que o Chico fosse fazer alguma coisa lá, mas ele fez outra. Ele influenciou moralmente aquelas pessoas que estavam lá, levando essas pessoas, aquelas moças, à oração. Isso é efeito moral produzido por um espírito missionário. Então, a gente precisa analisar isso, é esse o critério. Qual é o efeito moral produzido por essas pessoas, né, que se dizem missionários, que se dizem cristos, que se dizem profetas? Esse, segue o texto, né? Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Por quê? Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Então, quando o espiritismo descobre a causa dos fenômenos, ele desmistifica o contato entre os dois planos da vida. Descobre leis, orienta sobre o bom uso desse recurso e provoca nos homens essa mudança de postura diante da vida, que é uma mudança de postura moral. Bom, só quem prefere escuridão no lugar da luz é que combate a doutrina espírita. Mas a verdade é como o sol, diz Kardec, dissipa os mais densos nevoeiros. Então esse primeiro parágrafo afirma o espiritismo como uma poderosa ferramenta de prevenção, de proteção contra falsos profetas, que no caso aqui a gente vai ver que são os espíritos enganadores, não mais os encarnados como já foram tratados anteriormente. Então como que a gente sabe que o texto está se voltando a isso? Pelo segundo e último parágrafo. Olha como ele começa. O espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se conhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore
pela qualidade de seus frutos. Então vamos retomando aqui. Comecinho do texto, agora aparece essa referência mais clara aos espíritos desencarnados como sendo os mais perigosos falsos profetas. Por que eles são assim tão perigosos? Em primeiro lugar, por causa dessa questão que a humanidade trata essa comunicação com o plano espiritual, que é uma questão dela estar assim, essa comunicação estar repleta de tabus, repleta de preconceitos, repleta de sistemas já pré-formulados, por não haver um estudo em cima disso. Então esses preconceitos, esses tabus, tornam essas comunicações umas comunicações extremamente perigosas, quando não bem entendidas, compreendidas, analisadas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não está vendo quem são esses espíritos que estão lá. E a gente, se não tem informação, fica mais difícil de avaliar se eles são hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, né? Falsos sábios. E essa falta de recurso para avaliação também é um ponto em que torna essas comunicações muito perigosas. Outro ponto eles tomam nomes venerados. Eles se apresentam como sendo grandes personalidades terrenas. Então vejamos, né? A gente já tem tabus, esses espíritos têm suas más inclinações e se apresentam como pessoas veneradas, como pessoas famosas, como pessoas respeitadas aqui na Terra. Tudo isso ilude. Ilude muito mais do que se fosse um espírito, uma pessoa encarnada tentando fazer isso. É mais fácil para eles colocarem as suas ideias absurdas e singulares, né, para a aceitação das massas. Então, disfarçados de pessoas íntegras, enganam e exploram aqueles que não sabem como identificá-los. E aí, então, Kardec apresenta qual é a solução para isso. Conhecimento das relações mediúnicas. E na sequência ele cita algumas relações mediúnicas que sempre estiveram presentes na humanidade. Sempre. João cita, mas antes de João a gente já tem registros de passagens mediúnicas em diversos tipos de texto, não só de textos morais ou religiosos. Mas a humanidade sempre esteve envolvida com relações mediúnicas, né? Essas relações com o plano espiritual. Kardec cita algumas delas. Pela inspiração. A gente tem inspirações que vêm certamente do plano espiritual. Pela mediunidade inconsciente, a pessoa não sabe que é médium. Às vezes mediuniza e nem sabe que mediunizou. Pela mediunidade audiente, quando a pessoa ouve espíritos falando. Ou pela mediunidade falante. Diversos tipos de mediunidade que sempre estiveram presentes na humanidade, são diferentes graus de mediunidade. Né? A mediunidade de inspiração é uma mediunidade que quase sempre a gente não percebe que a gente está recebendo a ideia de um espírito. A gente pensa que a ideia é nossa. É possível identificar esse tipo de pensamento se, por exemplo, se ele vem na terceira pessoa. Vamos dar um exemplo, né? Eu estou aqui no meu dia e estou pensando assim: nossa, eu gostaria de chegar em casa e descansar. O trabalho está muito pesado hoje. Esse é um tipo de pensamento que é meu. Eu gostaria de chegar em casa e descansar. Se ele vem na terceira pessoa, vá para casa descansar agora. Ele pode ser, sim. É um forte indício de que é um pensamento de um espírito que está sendo trazido para nós. Essa relação é tão comum no nosso dia a dia que ela passa tão natural, né? Que ela passa despercebida. A gente se relaciona com o plano espiritual o tempo todo. Inclusive, durante o sono, a gente não fica inerte. A gente vai, né? Enquanto espíritos, a gente vai ao plano espiritual e tem relações no plano espiritual. Então, são diferentes graus e tipos de mediunidade com as quais o ser humano sempre esteve envolvido. Kardec cita na sequência do texto, né? Que ali na época dele, por causa dessa efervescência do plano espiritual, que trouxe a codificação,
Muitos espíritos estavam se apresentando como Jesus, como um dos antigos profetas, ou como Deus até. E aí ele cita novamente a passagem de João, que abre esse item de estudo, né? Um pouquinho adiante, ele cita novamente essa passagem de João e aponta novamente para o critério máximo de avaliação que a gente tem, o critério moral. A gente precisa experimentar esses espíritos, olha a palavra que Kardec usa, experimenta, né? Testa se esses espíritos são de Deus. E usa sempre, olha sempre para os caracteres morais desse espírito, porque é isso que o Espiritismo ensina. Olha para os caracteres morais, as características morais, não para os fenômenos, nem para as características materiais desses espíritos. Olha para os critérios morais. Que critérios são esses? O que esses espíritos dizem? São coisas boas? De que forma eles dizem? Qual é a linguagem que eles usam? A que eles orientam? Eles consolam ou preocupam com as informações que eles trazem? Porque às vezes a gente está diante de pessoas que falam assim, olha, vai acontecer uma coisa na sua vida, que foi um espírito que me contou. Qual é a utilidade dessa informação? Ela mais consola ou mais preocupa? Então, por aí, qual é o efeito moral que ela causa? Se consolou, é um efeito moral bom. Se preocupou, é um efeito moral ruim. Se os espíritos estão interessados em fazer o bem, eles fazem o bem. Olha aqui o critério moral, né? Aparecendo aqui o tempo todo. A gente tem aqui esse númerozinho 20, que é uma notinha de rodapé, do próprio Kardec. Ele pede para a gente ver a maneira pela qual a gente pode distinguir os espíritos no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24 e seguintes. Ele faz uma indicação aqui, né? Se a gente quiser aprofundar isso, para a gente ler o Livro dos Médiuns, nesses capítulos aqui. E termina com uma citação, que é a citação de Jesus, que já é presente aqui no capítulo, que já foi abordada, né? A citação sobre a árvore, aquela recomendação de Jesus de que se reconhece a árvore pelo fruto que ela produz. Boa árvore produz bom fruto, má árvore produz mau fruto. Critério moral sendo colocado mais uma vez. Então, esse segundo parágrafo analisa os espíritos enganadores e faz uma orientação geral sobre como a gente pode se proteger dessas influências de espíritos enganadores, seja em qualquer nível, né? No nível da simples intuição, no nível de uma mediunidade mais ostensiva. Muito bem. Assim, então, a gente conclui o estudo desse item. E vale a pena lembrar, né? O Espiritismo estuda de forma profunda essas relações entre encarnados e desencarnados. Essas relações entre os dois planos da existência. E isso tudo nos ajuda a usar melhor o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. A gente pode receber essas influências, mas a gente precisa analisar essas influências. A gente pode ter pensamentos, e a gente tem pensamentos o tempo todo. Então a gente precisa usar o nosso livre-arbítrio, nossa inteligência, nossa vontade, para que nós mesmos estejamos sempre no serviço do bem, independente das influências que recebamos. Estudar a doutrina espírita nos ajuda a identificar quando estamos enganados, ou quando estamos sendo enganados, né, por certos espíritos que querem nos prejudicar. Que mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item Controle Universal do Ensino dos Espíritos, na introdução do Evangelho. Esse item nos ajuda muito a identificar o espírito pela sua elevação moral. É uma dica excelente para quem quer estudar um pouco, né? Além da dica de Kardec aqui para o Livro dos Médiuns. Enfim, guiemo-nos sempre por Jesus. Quem está com ele jamais se engana. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez em mais um estudo. Nós deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para a continuidade do estudo na próxima semana. Então, nos vemos em breve. Até lá.